Night. Bom, a gente é feliz? Ou o mais correto seria dizer que a gente, em alguns momentos, está feliz? Vamos ouvir o que o professor e escritor Clóvis de Barros Filho diz sobre isso. Olha só. A felicidade existe, mas não como um atributo do ser. Na expressão eu sou feliz há um inconveniente. O ser exigiria a felicidade do nascimento à cova. O ser exigiria felicidade o tempo inteiro, fosse qual fosse a situação. E aí, defendê-la seria mais difícil. Por isso, a felicidade existe enquanto atributo do viver, atributo da vida. E aí, é claro, ela poderá ou não estar presente em muitas das situações que são as da nossa vida. E é muito aquilo que a gente está falando. Quando você fala eu sou feliz, de repente você coloca uma pressão para você ser feliz o tempo inteiro. Isso também é ruim, né? Você ficar buscando a felicidade a todo momento. Eu penso, na verdade, que muitas vezes a gente pode dizer eu sou feliz e não querer dizer que aquilo é parte constitutiva do nosso ser. É só uma forma de expressão. Mas eu acho que, de alguma maneira, dizer eu sou feliz pode direcionar o seu olhar para a parte boa da sua vida, quase como se você prestasse atenção naquilo que te faz feliz. Eu vou te dar um exemplo interessante sobre a minha vida. Eu, geralmente, quando eu conto sobre a perda do meu pai, eu conto ressaltando o quão legal foi eu poder viver com ele durante os 6 anos que a gente conviveu. O quão feliz eu sou por ele ter me deixado os livros e por eu ter podido buscá-lo nos livros. O quão interessante é eu ter uma família, uma mãe que se revelou após a viuvez e que é uma mulher extremamente forte. A sorte que eu tenho de ter o meu padrasto, que foi uma pessoa que entrou para minha família. Então, e eu lembro uma vez que eu estava falando disso e eu falei, nossa, a minha vida foi muito boa. E a minha mãe falou, Gabi, o seu olhar sobre a sua vida é muito bom, porque você poderia contar essa história de uma outra maneira. E aí, claro, de novo aqui eu faço a ressalva, embora eu tenha experimentado esses momentos de tristeza, eu não experimentei a miséria que, enfim, implica em infelicidade que eu e o Karnal comentamos mais cedo. Mas foram momentos difíceis que nos propiciaram dores, mas a forma de olhar para isso, eu poderia dizer que pena que eu perdi meu pai com 6 anos. E é claro que é uma pena, mas que bom que eu o tive por 6 anos. O meu marido teve o dele por 6 meses. E teve pelo menos por 6 meses, foi amado, foi desejado. Então, a gente buscar aquilo que a gente pode entender como felicidade para construir um estado de felicidade que, embora não seja absoluto, e eu não acredito que exista esse estado absoluto, aliás, de quase nada, mas enfim, ele pode ser mais perene. Como treinar esse olhar, Karnal? São duas coisas, né? Primeiro, a Gabriela dá uma lição que é o que você enfatiza. Então, eu tive meu pai por 47 anos. Você teve por 6, outros tiveram por 6 meses. Não é mais feliz aquela pessoa que tem um pai como Niemeyer por 100 anos, ou como Prestes por 100 anos, mas é a qualidade da memória, a qualidade e a intensidade disso. Mas a outra questão diz respeito ao seguinte, a dimensão trágica da existência, ou seja, a perda de alguém amado, uma situação financeira difícil, é uma moldura indispensável para a percepção da felicidade. Por que eu sei que eu sou feliz hoje trabalhando aqui? Porque eu estou ao lado delas, debatendo ideias, e eu já tive empregos medonhos, de gente agressiva e feia. A gente agressiva feia. Então, hoje, trabalhando ao lado delas, com 2 mulheres inteligentes, debatendo ideias, recebendo convidados, conhecendo pessoas, por que eu sei que eu sou feliz? Porque eu já tive empregos infelizes, muitos. Alguns muito bons, mas outros terríveis. Ou seja, a dimensão trágica da existência mostra que ao perder meu pai e minha mãe, hoje valorizo muito mais a família e muito mais as pessoas. Hoje, ao ter esse trabalho aqui, ao lado da Gabriela e da Mari, eu tenho uma felicidade que é absolutamente automática, porque eu faço o que quero ao lado de pessoas interessantes. Ora, se eu não tivesse tido esses empregos ruins, eu não teria essa percepção. Estou muito feliz. Mas isso conversa muito com o que você disse algumas falas atrás. Você falou, será que a infelicidade não é necessária justamente para que a gente saiba reconhecer a felicidade? E também estamos muito felizes, viu, Karnal? Obrigado. Um homem interessante, bonito, inteligente, elegante. Gente boa, engraçado. Todo trabalhado no degradê, como a gente ouviu. Que combina com o cenário. Sabe? Ele é demais, gente. Bom, olha só, tem uma pesquisa da World Happiness Report de 2020
Foi feita, na verdade, entre 2017 e 2019, mostrando o ranking dos países mais felizes do mundo. A gente falou um pouquinho sobre políticas públicas, então vamos ver esse ranking. Um estudo também que indica quais são as variáveis que justificam esse sentimento de felicidade. Olha lá, então a gente tem a Finlândia, Dinamarca, Suíça, Islândia, Noruega, Holanda, Suécia, Nova Zelândia, Áustria e Luxemburgo. O Brasil está ali, ó, na 32ª posição e a gente está nas variáveis da felicidade. Olha lá. O PIB per capita relacionado à renda per capita, indicador econômico. Aí tem a expectativa de vida, os dados da Organização Mundial da Saúde, né? Suporte social, aquela sensação de suporte de familiares ou amigos em momentos de necessidade e ou lazer. Liberdade para fazer escolhas, a sensação de que você consegue fazer escolhas sem ter a liberdade cerceada. Generosidade, a sensação de generosidade e altruísmo das pessoas, percepção da corrupção, como cidadãos percebem a corrupção no governo, em entidades e nos negócios. E aí, falando sobre isso, em março saiu um relatório mundial da felicidade das Nações Unidas, também mostrando a Finlândia na primeira posição. E aí perguntaram o que significava ser feliz no meio de uma pandemia, o que significava ser o país feliz, mais feliz do mundo no meio de uma pandemia. E a população disse que era a sensação de que, em caso de uma doença, em caso de algum problema, eles teriam tratamento, eles receberiam assistência. Então, nesse contexto, é importante a gente falar sobre isso também. Então, eu gostaria de cruzar esses dados que a gente viu agora também com o índice de Gini para avaliar os índices de desigualdade desses países, não só o dado de PIB per capita. Eu também fico pensando na questão de causa e consequência. Então, será que um país onde os cidadãos se sentem mais felizes faz com que esses cidadãos se comportem de maneira menos corrupta, mais generosa? Ou será que é um comportamento prévio de não corrupção, de correição e de generosidade que vai fazer com que as pessoas se sentem mais felizes? Acho que a gente precisa pensar sobre isso. E aí, enfim, as pessoas terem a certeza do tratamento, se sentirem amparadas, mostra que a gente tem um serviço público de qualidade. Então, de novo, uma coisa que a gente precisa pensar. Eu tenho também uma pesquisa de Harvard, eu vou achar aqui o nome, é o psiquiatra Robert Waldinger, que é diretor de estudos de desenvolvimento adulto de Harvard, e eles fizeram um estudo longitudinal que acompanha as pessoas desde crianças até adultos, desde 1938, alunos de Harvard e crianças pobres de Boston. E eles dizem que, embora os jovens hoje falem, para eu ser feliz eu preciso de mais dinheiro ou de fama, o que eles avaliaram é que a felicidade e a saúde mesmo estão relacionadas com a construção de vínculos saudáveis, de vínculos familiares saudáveis, de vínculos afetivos saudáveis, de vínculos comunitários saudáveis. E aí eu acho que isso pode fazer com que a gente problematize política pública para pensar, por exemplo, em políticas públicas que garantem a inclusão de grupos mais vulneráveis por meio do consumo, e aí quanto esse consumo é desempenhado, exercido ali numa perspectiva muito mais individual do que comunitária, e a gente pensar em políticas públicas que investem em bens públicos para uso comunitário, que vai propiciar que as pessoas construam esses vínculos. E aí, consequentemente, que experimentem uma existência mais feliz e mais saudável. Então, acho que a gente precisa pegar esses vários dados e cruzar. Não sei se é